Nós vimos na parte 1 que a definição de opinião é uma quíntupla, que contém a entidade EJ, o aspecto ou característica dessa entidade EJ, que é o AJK. Nós temos o próprio valor de sentimento da opinião, que em geral vai ser positivo, negativo ou neutro, mas naturalmente podem haver granularidades mais finas para essa definição, ou seja, muito positivo, pouco positivo, também se poderia ter. A HI é o formador de opinião e o tempo é o TL, é o tempo ou momento que a opinião é expressa. Então, nosso objetivo vai ser agora falar sobre como formar essa definição de opinião a partir de um pedaço de texto. Ou seja, quais são os problemas que a gente vai deparar de toda maneira para extrair essa quíntupla das várias partes que puderem ter opinião dentro dos textos. Parece que a opinião gira em torno de um produto, mas não, na verdade isso pode se aplicar a qualquer coisa, né? Podemos estar falando de uma entidade que é um político, podemos falar de eventos sociais, serviços, de tópicos. Quer dizer, você pode aplicar esse conceito de opinião a muitos tipos de entidades e avaliações dessas entidades. O EJ-AJK, essa dupla, que é a entidade e o aspecto, é chamado de alvo de opinião. O alvo poderia ser até mesmo o aspecto geral daquela entidade, mas poderia ser aspectos específicos. A opinião sem saber o alvo é de uso limitado, na verdade não serve para nada. Porque se você sabe que está falando bem, mas não sabe de quê, ou está falando mal, mas não sabe de quê, não adianta. Então, os 5 componentes, eles devem corresponder um ao outro. Se a gente encontra uma opinião, mas associa a um aspecto errado, a uma entidade errada, isso vai ter um ruído, vai trazer um ruído grande para nossos resultados. Quando a gente erra o tempo, ou mesmo quem foi o formador da opinião, às vezes não é tão importante, não é tão relevante esse tipo de erro. Agora, errar tanto no SO, né, que é a polaridade da opinião, quanto ou com relação ao aspecto ou à entidade, são os piores tipos de erro possível. No entanto, os 5 componentes são essenciais, né? E aí sem um deles pode ser problemático para a sua aplicação, ou eventualmente pode não ser tão importante como eu acabei de falar, com relação ao formador da opinião ou mesmo com relação ao tempo. Algumas outras observações, nós podemos primeiramente observar que a informação do tomador de opinião pode ser não somente um ID de um usuário, mas pode ter muito mais informações. Exemplo, o gênero, a idade, o site, a região que ele está através da identificação postal. E tudo isso é útil depois na etapa de mineração. Outro ponto é que a definição original de uma entidade, no fundo, acaba sendo uma hierarquia de partes, subpartes e assim por diante. Então, por exemplo, o assento é parte do carro. E quando você está com a frase "o assento deste carro é extremamente feio", nós não deveríamos errar que o feio está se referindo ao carro, por exemplo, porque ele se refere ao assento do carro, a uma entidade, uma subentidade, e que no fundo a gente está caracterizando como um aspecto. O aspecto aqui é a aparência do assento, e o assento é uma parte do carro. Então, pode ser difícil, mas também pode ser suficiente a gente encontrar que o carro é feio. Mas na verdade alguém falou foi do assento. Nós estaríamos generalizando. Pode ser suficiente para muitas aplicações, até porque é difícil resolver, achar exatamente a parte certa. Claro que é o ideal, tá certo? A gente quer buscar que o assento do carro é que é feio. Ou seja, estamos lidando com a aparência de uma parte da entidade e não com a entidade como um todo. A literatura até considera outras terminologias e acaba que fica um pouco confuso se a gente ficar dando vários nomes para as coisas. Por exemplo, muitas vezes a entidade é chamada também de objeto, o objeto que está sendo avaliado.
O aspecto também é chamado de característica, de atributo, de faceta, mas aspecto é o melhor nome, a gente prefere chamar dessa maneira. O detentor da opinião, eu até já chamei aqui de formador de opinião, mas ele também é chamado de fonte de opinião. Alguns pesquisadores também usam tópico para significar entidade ou aspecto, que aí já começa também a incluir mais termos aí, confundir mais. E aí separar entidade e aspecto é preferível, porque não dá para misturar entidade e aspecto. Né? É muito bom separar, a melhor opção é separar. Muitas vezes você está falando de aspecto associado a uma entidade, não da entidade como um todo. Botar tudo, chamar tudo de tópico, não vai haver separação. Em aplicações específicas, alguns termos especializados também são comumente usados. Exemplos: características do produto, questões políticas. Então, dependendo do cenário de aplicação, a terminologia pode acabar sendo um pouco diferente, realmente. É importante destacar que nós estamos avaliando o que está sendo falado, não o que está sendo lido. O posicionamento é de quem apresenta a sua opinião. Por exemplo, veja essa frase: estou muito feliz que o preço do Google disparou hoje. Ele se refere à bolsa, tá? O preço do Google não é preço de um serviço específico, mas sim as ações. Embora a frase transmita um sentimento explícito, leitores diferentes podem ter sentimentos muito diferentes, porque na verdade aquele sentimento é da fonte de informação, da fonte da opinião e não do leitor. Então, um leitor que vendeu suas ações do Google ontem não vai ficar tão feliz. Ele deveria ter esperado mais um dia porque subiu. Se um leitor comprou muitas ações do Google ontem, aí ele sim ficará muito feliz. Então, não é o ponto de vista do leitor, a gente assume que é o ponto de vista de quem está escrevendo, a fonte da opinião. Vamos então ver um exemplo da extração dos quíntuplos lá do nosso blog de exemplo, que fala do iPhone e compara com o BlackBerry. Então, os quíntuplos, nós temos dois exemplos aqui. O primeiro, por ele dizer é um telefone tão bom e está se referindo ao iPhone, então deveríamos extrair que a entidade é o iPhone, o aspecto é geral, porque está falando do iPhone, não de um aspecto específico. O sentimento da opinião é positivo, falou que é tão bom. E aqui estamos falando do usuário ABC123, que está aqui identificado, é o ID dele, e numa dada data, está aqui também. Já o segundo exemplo já está falando do touchscreen, do aspecto touchscreen, porque ele falou que a tela... onde é que está? A tela é muito legal. Então, touchscreen, positivo, e aí mesma coisa que as outras informações, só que agora eu estou falando de um aspecto específico. E aí poderiam extrair todas as outras aqui embaixo. Ainda não estamos falando das opiniões comparativas, ou seja, é muito melhor que o BlackBerry. Não estamos colocando esse ponto ainda. Mais adiante no curso nós pretendemos ver a respeito. Extrair opiniões significa estruturar o não estruturado. A meta seria, dado um documento opinativo, extrair todos os quíntuplos, ou seja, qualquer opinião a respeito de qualquer aspecto de qualquer entidade, emitida por qualquer usuário dentro da plataforma em qualquer tempo, porque podem haver comentários dentro desse documento. No entanto, isso pode ser muito difícil, ou para nossa aplicação pode ser suficiente dar uma classificação de sentimento no nível do documento, ou mesmo no nível de frase. Essa frase é positiva, negativa, e aí a gente, na verdade, está perdendo informações sobre os aspectos, sobre entidades, mas poderia ser suficiente para o problema que a gente estivesse trabalhando. Ou seja, você está dando uma análise de sentimento em relação ao documento, ou mesmo em relação aos trechos desse documento. É como se estivesse pegando subdocumentos lá dentro. É diferente de descobrir os quíntuplos. Agora, com os quíntuplos, a gente então está estruturando os dados. A gente sai do texto não estruturado para ter dados estruturados. E aí as ferramentas tradicionais de dados de visualização podem ser usadas para fatiar, separar, visualizar melhor os resultados, agregar, e aí permitir análises qualitativas e quantitativas. Vamos explorar isso um pouco.
Os conceitos que têm uma relação muito próxima é a subjetividade e emoção, porque a emoção ela é expressa através da nossa subjetividade. Às vezes a gente fala de forma subjetiva e expressa a emoção. Uma sentença objetiva apresenta algumas informações factuais, fatos, enquanto uma sentença subjetiva expressa sentimentos, opiniões, emoções, crenças pessoais. Portanto, na verdade a gente está interessado nessas sentenças subjetivas mais do que nas objetivas, é o que a gente vai ter que encontrar dentro do texto. Então, emoção. As emoções são sentimentos, pensamentos subjetivos das pessoas. Essa é a relação da subjetividade com a emoção. Então, as expressões subjetivas vêm em muitas formas. Vêm em forma de opinião ou de uma alegação, de um desejo que está implícito ou explícito na mensagem, em crenças, suspeitas, especulações. Uma frase subjetiva pode conter uma opinião positiva ou negativa. Tem que achar lá no meio das especulações, muitas vezes, do que está sendo escrito. A maioria das sentenças opinativas são subjetivas, mas também temos as objetivas, que podem implicar opiniões. Exemplo, é objetivo, a máquina parou de funcionar no segundo dia. Putz, mas na verdade ali no fundo tem uma opinião. Poxa, eu não gostei da máquina, ela parou de funcionar. Isso foi negativo. Estou falando mal da máquina. Ou trouxemos o colchão ontem e uma marca corporal se formou. Quer dizer, também está falando mal do colchão. É muito difícil encontrar que está falando mal do colchão somente com essa frase. Depois de tomar o medicamento, não há mais dor. Que bom, medicamento bom, né? Ele está avaliando positivamente esse medicamento. Então, são frases objetivas que, mesmo assim, têm opinião implícita lá dentro. Explorando mais esse conceito de emoção, não há um conjunto acordado de emoções básicas das pessoas entre os pesquisadores. Tem uma proposta, talvez a melhor, de 6 emoções principais. Parrott, em 2001, onde ele diz que são as 6 emoções principais que ele coloca: amor, alegria, surpresa, raiva, tristeza e medo. O problema é que não há uma correlação direta entre as opiniões e os sentimentos, as emoções. Por exemplo, se você está falando de... por exemplo, você pode ter raiva não de um produto, mas do fato de você não ter esse produto. Por exemplo, porque você não consegue comprar um iPhone. Então, às vezes, a demonstração de raiva não quer dizer que você está relacionando essa raiva com o produto. Às vezes é até com a falta dele. Então, olha, no entanto, os conceitos de emoção e opiniões acabam não sendo equivalentes. Não é porque há uma demonstração de surpresa que vai ser positivo. Poderia ser negativo. Até mesmo uma manifestação de alegria poderia ser sarcasmo. E aí, de fato, não está falando bem daquele produto, está falando mal. É interessante notar que muitas avaliações são racionais e outras, muitas, são emocionais. As pessoas podem falar de uma forma muito técnica sem emitir muita emoção e mesmo assim expressando a sua opinião. Exemplo, de forma racional. A voz deste telefone é clara. Eu não tenho emoção aqui no meio. Eu tenho uma avaliação mais racional. E aí eu tenho que identificar a entidade que é o telefone, o aspecto que é a voz, e eu tenho que identificar que é clara, é uma avaliação positiva, isso é muito difícil. Já a avaliação emocional pode até ser mais fácil, por exemplo, eu amo este telefone, então o fato de falar amo já está associado com o positivo, a pessoa gosta. A voz deste telefone é cristalina, também é emocional porque está colocando uma metáfora. A voz não é cristalina, né? Cristalina é claro, é aquilo que a gente vê, não é uma voz. Então, aí nesse caso já pode ser bem mais difícil de associar com um aspecto positivo, uma avaliação positiva. E ainda tem aqueles casos onde fica realmente bastante difícil de saber se está sendo positivo ou negativo. Exemplo, estou tão surpreso em ver você. Você está surpreso, mas é positivo ou negativamente? Então, com esse contexto aqui, fica difícil ter uma conclusão. Na parte 1, nós falamos que a abstração do problema de mineração web compreende 2 etapas, que é, primeiro, conseguir extrair os pedaços das opiniões, eu digo, as opiniões que estão nos pedaços dos textos, no interior do texto, de cada texto que se está analisando, e a parte 2, resumir essas opiniões e apresentar para o usuário.
apresentar também estatísticas a respeito das opiniões. Então, com muitas opiniões, é necessário um resumo, falando agora dessa parte 2, uma tarefa de resumo de vários documentos. Para textos factuais, o resumo é selecionar os fatos mais importantes e apresentá-los em uma ordem sensata. Não sei qual é o mais importante que viria primeiro, mas é fato, são fatos, não são opiniões. Um fato é igual a qualquer número do mesmo fato, ou seja, se aquilo está repetido no texto, não vai me importar. No entanto, isso é diferente para opiniões. As opiniões, quando aparece uma nova opinião, eu também quero saber, mesmo que seja igual a de uma outra pessoa. Mas se aquela nova pessoa, novo usuário, está comentando, eu vou. Ah, mas comentou a mesma coisa, mas eu quero contar duas vezes. Então, o resumo baseado em aspectos é mais adequado. Os quíntuplos formam a base para o resumo da opinião. Então, gera-se os quíntuplos e a partir daí você pode avaliar diferentes aspectos, você pode avaliar quais foram mais positivos ou mais negativos, comparar aspectos diferentes, comparar entidades diferentes também e fazer o que você quiser, apresentando estatística, mais informações para o usuário. Nós vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos um exemplo de resumo de opinião para o nosso texto de avaliação. Então, ele deveria pegar, por exemplo, o primeiro aspecto, touchscreen, apresentar a lista das opiniões positivas, sumarizar quantas são essas opiniões positivas, quantas são as negativas, listar todas elas, listar as positivas, quem sabe até dando preferência, clusterizando, agrupando aquelas que dizem sobre a mesma coisa. Poderia ser agrupado, aqui não está ilustrado dessa maneira. Então, depois de apresentar as avaliações positivas e negativas, avaliaria o outro aspecto, exemplo, qualidade de voz. Aqui estamos omitindo os formadores de opinião, quem deu aquela opinião. Né? No caso aqui não é importante e, em geral, não vai ser. A gente tem que ter isso para saber quantos são os usuários, caracterizar esses usuários. No entanto, isso normalmente não é apresentado, até por questões de confidencialidade com relação aos dados. Aqui nós estamos vendo duas formas de apresentar o resultado de uma avaliação. Aqui, por exemplo, nós temos, primeiro no gráfico de cima, nós temos no eixo Y, uma avaliação sendo desde mais negativa até mais positiva, e no eixo X nós temos os 5 gráficos que mostram aspectos diferentes do telefone. Então tem aspecto que teve opinião mais negativa e nem tanto positiva, e aspectos que estão mais positivados. A maioria das opiniões são positivas. No gráfico de baixo, aí já é comparativo. Nós estamos vendo os mesmos aspectos, no entanto, para dois telefones diferentes. Esses 5 aspectos, mas comparando dois telefones diferentes, dois produtos diferentes. Então, são opções que os sistemas têm para apresentar os resultados e fazer um sumário das avaliações para os usuários. Claro que aqui não é um sumário das avaliações em si, mas é uma estatística dos resultados. Aqui nós estamos vendo um exemplo do Bing, uma máquina de busca que já foi mais usada até da Microsoft, e que aqui ele apresenta a separação aqui do lado esquerdo em relação aos aspectos daquele produto. E depois ele sumariza aqui no lado direito as revisões dos usuários em relação àquele produto, inclusive dando um score para cada um desses quesitos ou desses aspectos que são avaliados. Para a gente ver como um fornecedor aqui trabalha com as informações e apresenta essas informações para os seus usuários. E similar agora para o Google, que também separa aqui embaixo as características, os aspectos daquele produto que está sendo buscado e também apresenta uma barrinha que indica o quanto estão falando mal ou bom de um dado produto, até com escala de cores. Aqui nesse caso a gente está vendo que está todo mundo ou falando muito mal ou muito bom, mas poderiam ter outras escalas de cores aqui no meio para cada um desses aspectos, e ele apresenta um exemplo de avaliação daquele aspecto. É o que a gente está percebendo aqui nessa imagem. Aqui nós estamos vendo que os detalhes das frases com opiniões são apresentadas ao se clicar na parte do gráfico que representa
aquela opinião positiva, negativa, neutra ou extremamente positiva. Aqui no caso a gente está vendo as avaliações negativas do produto o recurso de mapas da Garmin, ou seja, o aspecto mapas do dispositivo Garmin. Interessante essa outra visão do resultado, que é o seguinte: eu tenho no eixo X os aspectos daquele produto e eu tenho no eixo Y, na verdade, duas escalas diferentes. Uma é percentual e a outra é número absoluto. Número absoluto das opiniões encontradas e percentual das opiniões positivas. E essa comparação é interessante porque muitas vezes, se eu tenho poucas avaliações, talvez não seja bom eu concluir a respeito de um lado positivo ou negativo, porque não são muitas as opiniões. Por outro lado, quando você tem muitas opiniões, exemplo de preço, aí sim você tem mais informação para poder concluir que a maioria tem opinião positiva, por exemplo, aqui nesse caso, a respeito do preço, que é a primeira coluna desse gráfico, que é a mais alta, que tem 7.000 aqui opiniões que foram encontradas e cerca de 82, 83% foram positivas. Já outros exemplos, por exemplo, mapas, que é aqui a terceira barra, além de ter poucas avaliações, o percentual de positivo é muito baixinho, é menos do que 50% aqui nesse caso. Agregar opinião é muito importante. Por exemplo, nós queremos agregar as opiniões sobre os diferentes aspectos de um dado produto para ter uma opinião agregada, um resultado agregado a respeito das opiniões daquele produto como um todo. Pode ser interessante. E aí é interessante, para analisar a tendência, colocar isso no tempo. Então, avaliar a série histórica dessa avaliação para poder ter uma previsão de futuro a respeito de como as pessoas vão comprar ou usar o produto. Esse gráfico, então, ele tem o mesmo eixo Y, tanto com relação, no caso aqui, ao percentual de negativos, e também aqui do outro lado, o número das opiniões. Então, a gente aqui está comparando os negativos. E o tempo está no eixo X, ou seja, começa numa data e vai terminar lá no final na outra data. Nesse caso, a gente está vendo a comparação de dois produtos. No caso, é um rastreamento ao vivo. É uma dada data, né? Ao vivo, sim, dado um período de tempo. Exemplo, o dia do lançamento, uma semana dentro do período de lançamento, não interessa muito aqui. E também avaliando tanto o número de opiniões quanto o percentual de positivos, comparando esses dois produtos. No caso, são 3 aqui, tem outros também. Mas basicamente são comparados 2 filmes. Capitão América, Cowboys e Aliens. De fato, o percentual do positivo para Capitão América foi maior e o número de avaliações também foi muito maior. E isso é bem relevante. O problema de distinção de opinião dessa quíntupla no meio dos textos, ele na verdade é um problema de várias áreas. A gente tem que encontrar a entidade, e esse problema está dentro da área de extração de entidade nomeada, dentro da linguística. Para encontrar o aspecto, é necessário fazer tratamento de informação, fazer extração de informação. Aí, para a análise de sentimento em si, precisa identificar esse sentimento. Para encontrar o formador de opinião, é preciso trabalhar a extração de dados ou extração de informação, assim como para extrair o tempo, aliás. Ou seja, são informações que estarão ali, mas que a gente precisa extrair. Dos dados, você precisa extrair essa informação. E é importante também lembrar que tudo o que foi extraído precisa corresponder um ao outro. Ou seja, eu vou precisar fazer resolução de correferência, porque o algoritmo vai encontrar algumas vezes que uma dada opinião pode estar associada a mais de um aspecto, mas ele pode estar errado e vai ter que resolver isso. Correspondência de sinônimo também, identificar que qualidade de som é igual a voz, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa correspondência em algum lugar, né? Os algoritmos não vão fazer mágica. É preciso trabalhar métodos que sejam baseados em dados já existentes, em termos que são rotulados como positivos ou negativos. Então é isso que a gente vai entrar no futuro aí para tratar as questões mais específicas. Nós temos mais um exemplo para mostrar o quanto é difícil a mineração de opinião.
Ó, no sábado passado comprei um telefone Nokia. Então, no sábado passado já tem uma referência de tempo, mas ela está ligada ao tempo atual. É o último sábado do dia de hoje, o sábado passado em relação ao dia de hoje. Comprei um telefone Nokia e minha namorada comprou um telefone Motorola. Quer dizer, tem mais de uma pessoa também, mais de um tomador da opinião. Ligamos um para o outro quando chegamos em casa. A voz do meu telefone não era tão clara. Então, o meu telefone foi qual? Ah, foi o Nokia. Eu comprei o Nokia. Então, eu tenho que falar que a voz, que é um aspecto, ele é Nokia e que não era clara. O que é uma voz não ser clara? Então, aí vem uma comparação, pior do que o da Samsung. Não estamos ainda tratando as comparações. Aí vem um outro aspecto que foi observado: a duração da bateria também era curta. Então é preciso identificar que um aspecto ser curto é, na verdade, negativo. Dependendo, se estivesse falando de tamanho, ser curto poderia ser melhor, talvez. Mas no caso de duração da bateria, não. Minha namorada ficou muito feliz com o seu telefone. Eu tenho que identificar que feliz com o telefone foi ela que comprou o Motorola. Então é uma avaliação positiva do Motorola. Eu queria um telefone com boa qualidade de som, qualidade de áudio, tem que identificar o que é, mas ele queria. Então, na verdade, ele não está falando que aquele telefone é bom e tem uma boa qualidade de áudio. Assim, é muito problema para identificar. A gente avalia quais problemas podem ser mais fáceis ou mais difíceis. Primeiro, com relação à base de dados. Se a gente estiver falando de tweets do Twitter, eles são mais fáceis, porque eles são mais curtos, são mais diretos, vão mais direto ao ponto. Eles vão ter que citar a entidade, então não vai ter tanta ambiguidade dentro do que está sendo falado. As avaliações são as próximas. Então, a avaliação do produto, quem mandou uma avaliação está falando daquele produto, já é uma questão que já delimita a entidade e já ajuda. As entidades são fornecidas, no caso, né, onde você está fazendo uma avaliação de produto. E há outras situações onde as entidades são fornecidas. Na maioria das aplicações, a gente sabe de quem a gente quer extrair conhecimento, extrair opiniões. Então, essa lista de entidades pode ser dada. Se ela é dada, vai ficar mais fácil de ser encontrado. E discussões, comentários e blogs não são fáceis, são mais difíceis, porque você tem mais chance de falar de outros produtos, de fugir do tema, de entrar em outros aspectos, de ter várias opiniões lá dentro, às vezes de outras pessoas, ter sarcasmo também, né, comparações, mais entidades, então podem ter bastante de problema aí e que pode trazer ruído para o resultado. E aí, determinar sentimentos parece ser o mais fácil, depois que já extraiu o que está sendo falado. Extrair entidades e aspectos pode ser mais difícil. Se eu já tenho as entidades, ótimo. Mas se eu não tenho, qual entidade eu estou falando e de qual aspecto? E aí, combiná-los também pode ser difícil. Você deu um sentimento positivo, mas em relação a quê? Ou seja, achar a correspondência dos 5 elementos da definição de opinião. Bem, agora como é que a gente vai resolver o nosso problema de mineração de opinião, né? Falando de problemas do mundo real. Então vamos pensar que essa ordem aqui é uma ordem interessante, né? Eu acho que é o mais importante aqui que pode ser feito. Olha, primeiramente eu tenho que ter os dados, então eu tenho que coletar esses dados. Eu tenho a opção de sair fazendo uma coleta mais ampla, armazenar tudo que eu encontro, guardar tudo para depois usar, fazer o processo de mineração em cima dos dados todos. Ou eu posso coletar só os dados mais específicos que eu posso precisar, exemplo, só as opiniões. Então, se eu coletar somente as opiniões certinho, talvez eu estou com uma base de dados um pouco mais especializada que até pode me dar um resultado melhor. Segundo ponto, extrai as entidades e os aspectos. Então, por enquanto, você não está ainda minerando opinião. Você está tirando entidade e aspecto. E aí você vai ter nomes que são abreviados, você vai ter mais de um nome, né, para o mesmo item, por exemplo, foto e imagem. E aí, no terceiro passo, mineração de opinião baseada em aspectos. Aí sim a gente está já querendo descobrir os quíntuplos, ou seja, basicamente associar a opinião de alguém num dado tempo com relação a um aspecto de uma entidade. E aí, no final, depois que fizer isso para a sua base de dados,
você vai ter que apresentar isso de alguma maneira, seja no formato de estatística ou no formato de apresentar de fato as opiniões e os aspectos e as entidades. Esses slides foram retirados de um workshop que foi dado